Forma com o nosso veterinário José Emídio Calazans, que já está por aqui no estúdio da Rádio Jovem Pan. José Emídio, bom dia. Bom dia, Renan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom dia, Marilei, que está aqui conosco hoje para fazer o programa Agroinforma. E vamos aí, com as bênçãos de Deus, por mais um dia de informação do agronegócio. Bom, José Emídio, como sempre, nós começamos a coluna Agroinforma com a cotação do mercado pecuário. Como anda o mercado pecuário? Bastante, vamos dizer assim, esperançoso, preço bom. O que você tem para a gente hoje? Nós tivemos uma semana com um pouco de alteração, infelizmente, para baixo da cotação do boi, né? Infelizmente para o agropecuarista, né? O boi está cotado hoje a R$ 151, a vaca R$ 144 e a novilha R$ 146 nos frigoríficos da região, Renan. E ainda com um pouco de dificuldade até de venda nesses valores, né, com uma tendência de baixa, toda uma justificativa dos frigoríficos aí quanto à questão financeira, né, de compra do consumidor final, e isso baixa o consumo e, consequentemente, os preços no frigorífico para o produtor. Temos também uma demanda um pouco mais esfriada do bezerro, a 1.250, vaca magra 1.300 e a bezerra Nelore a R$ 950. E a cotação dos produtos agropecuários, o milho em torno aí de R$ 35, isso sempre, deixando frisado, depende muito da quantidade, isso é para carga fechada. O milho a R$ 35 a saca de 60 quilos, farelo de soja R$ 1.340 a tonelada, farelo de algodão R$ 1.160 a tonelada, o caroço de algodão encontra R$ 690 a tonelada e a ureia R$ 1.850. José Emídio, eu sempre tive a curiosidade de perguntar, né, durante a nossa cotação aqui do mercado pecuário, além da arroba do boi, né, a arroba do boi gordo que a gente sempre fala aqui na coluna Agroinforma, esses produtos, além da arroba do boi gordo, por exemplo, o milho, eles são bastante utilizados aqui em nossa região, né? Isso é utilizado diariamente, né? Nós temos o produtor de leite, né, o leiteiro, ele vai usar o milho na ração do seu gado. Então é bom que ele tenha um parâmetro aí dos valores que estão correndo, e sempre a gente passa aqui um valor regional, sim, que é entregue aqui, mas um valor de carga fechada, um valor que ele vai comprar aí uma quantidade boa de produto, né? Então a gente dá esse parâmetro para ele. É claro que se ele for buscar aí o picadão que a gente fala, né, Marilei, nas agropecuárias aqui, ele vai pagar um pouco mais caro. De repente ele não vai encontrar sacas de 60 quilos, tem uma variação de sacas para 50, alguns locais vendendo até 40 quilos, então ele ficar esperto com essa questão dos quilos, preço quilo também, né? Porque a gente fala aqui, R$ 35 a saca de 60 quilos para ele comprar aí praticamente a granel, né? Então a cada 60 quilos ele vai pagar R$ 35. A mesma forma a soja, entra na ração de várias categorias animais, tanto a vaca de leite vai comer soja e milho, o boi no confinamento ele pode comer soja e milho e pode buscar outros subprodutos, que é o que a gente recomenda aqui, o farelo de algodão, o caroço de algodão, tudo isso para chegar numa dieta balanceada para que tenha produção de leite e engorda do gado, no caso, mas com um custo mais justo e que feche a conta no final do mês. Uma última dúvida a respeito da cotação do mercado pecuário. Esse valor que nós falamos aqui na coluna Agroinforma toda quarta-feira, esse valor é para o produtor que compra em grande quantidade ou vale também para aquele que consome em menos quantidade? Esse valor referência é para o produtor que compra já uma quantidade um pouco maior. Por isso que eu falo que tem sempre uma variação de preço quanto à questão da quantidade. Se ele for comprar 2 sacos ou 10 sacos de milho, ele vai pagar um pouco mais caro nisso, porque aí tem todo um serviço de descarga, um serviço de armazenagem. Agora, se ele faz um pedido direto, de repente vem direto de um grande produtor ou de um grande silo graneleiro que vem, ele vai estar pagando esses preços que nós estamos passando por aqui. Tá certo. Começando então a coluna Agroinforma com o nosso veterinário, colunista do Grupo Moraes de Comunicação, José Emídio Calazans. Agora, Agroinforma. Informações, dicas e o papo amigo com o homem do campo. Na Jovem Pan, Agroinforma. Com José Emídio Calazans. Bom, José Emídio, hoje vamos falar sobre seguro rural, é isso mesmo? Isso.
Nós vamos falar sobre o seguro rural com a Marilei, que é agrônoma, trabalha ali junto ao Sindicato Rural, né, uma parceria, depois ela vai explicar todo esse trâmite. E a Marilei faz toda a questão de projetos hoje, tanto para custeio, para investimento, as questões de linhas de financiamento. A Marilei entende muito disso, é uma profissional capacitada e que tem sido muito procurada, e é importante esse serviço que a Marilei presta, mas nós vamos falar de financiamento em outro momento. Hoje nós vamos falar do seguro rural, que eu vejo com uma grande importância, Renan, o produtor saber, ter essa informação realmente no Agroinforma sobre o seguro rural. Eu já visto que nós estamos numa atividade totalmente dependente de vários intempéries, né, climáticos, e podemos ter um acidente, né? Podemos ter o acidente da seca e não produzir. Podemos ter um acidente de uma chuva de granizo, por exemplo, como já ocorreu aqui na região, né? E ter um grande perca nas nossas propriedades, no termos de produção ou no termos de investimento. Podemos ter uma grande descarga elétrica, por exemplo, e ter problemas de morte de animais, ou mesmo de perdas de árvore, no caso das florestas, né? Esses dias ainda ouvi, Marilei, que caiu um raio no meio de uma plantação de seringueira, e aí vários pés do entorno ali, né, na região onde caiu, morreram. Então isso é um prejuízo, né? Quanto que nós vamos calcular, de repente, quantos anos tem essa seringueira e qual o custo e o prejuízo que foi causado. Então, para isso, nós estamos aqui e vamos falar sobre seguro rural. Ok. Então, bom dia, Zé Emídio, bom dia, Renan, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Como o Zé Emídio disse, nós estamos instalados ali no Sindicato Rural, com uma parceria, inclusive, tá? E a gente tem uma empresa de planejamento agropecuário, onde nós prestamos serviços no setor agrícola, agropecuário, inclusive com convênio, né, Banco do Brasil, que é onde a gente trabalha aí com todas as linhas de créditos, financiamentos agropecuários e, consequentemente, a questão do seguro agrícola, né, o seguro agropecuário. Como o Zé Emídio colocou, realmente, o produtor, eu falo, né, o setor agropecuário é um dos setores onde se correm os maiores riscos, na verdade. Às vezes o produtor, ele passa por todos esses riscos, depois ele coloca o produto, né, na mão aí, às vezes até de intermediários e tal, e na verdade ele corre todos esses riscos. E os seguros agrícolas estariam aí para isso, para diminuir esses riscos, tá? Às vezes a gente sente até uma certa resistência, às vezes a hora que você vai para fechar aí o financiamento, principalmente quando está associado à questão do financiamento, né? Porque aí se ele chegar a perder, ainda depois ele tem o custo do financiamento para estar pagando. E às vezes isso aí pode estar desorganizando as contas, né, do produtor rural. E aí a gente oferece o seguro, às vezes tem uma certa resistência, não sei se, né, quem sabe funciona, às vezes também não dá certo. O que a gente orienta realmente, o seguro agrícola, o produtor também tem que ter, assim, ter todos os dados, guardar as notas fiscais, porque isso é importante, porque o seguro agrícola ele vai cobrir realmente intempéries climáticos. Tirando isso, não vai haver cobertura. Então, ele tem que estar realmente guardando todas essas notas de insumos, se é agrícola, né, da adubação que ele fez, controle fitossanitário na lavoura. Isso aí tudo, quando houver uma perícia, ele tem que estar comprovando que efetivamente ele utilizou todos os recursos no sistema de produção. Na prática, o que o José Emídio acabou de citar, né, que um raio caiu na propriedade e acabou ali prejudicando e matando, né, vários pés de seringueira. O seguro cobre esse tipo de acidente? Sim. No caso de raios, o seguro cobre. O que é importante para que o produtor não perca nada dessa cobertura é comunicar imediatamente o sinistro. Então, aconteceu... Na hora tem que comunicar. Na hora, o mais rápido possível. Se foi à noite, no dia seguinte, ele já procure aí a tua seguradora. Se foi um agente bancário, através do agente bancário, ele vai até a agência, né? Vamos pensar aí, né? No caso, ele fez o financiamento e fez o seguro. Então, imediatamente ele tem que comunicar. José Emídio, eu já pergunto para você também que tem propriedade, qual é o tipo de acidente que mais acontece em uma propriedade rural? Não sei se você já foi prejudicado por lá na sua propriedade. E eu já pergunto também para a Marilei, quais são os outros tipos de acidentes climáticos em uma propriedade, vamos dizer assim,
que o seguro cobre, além desse da seringueira que a gente acabou de falar. Isto, além da questão aí de raios, né? Por exemplo, um incêndio, a seguradora vai ter a cobertura. Chuvas excessivas, de repente, assim, um excesso de chuva, não para. Fase de colheita, vai prejudicar a colheita da produção, ou mesmo fase inicial. Tromba d'água, principalmente nas fases iniciais de lavoura, prejudica muito. Tá? Ventos muito fortes, ventos frios, granizo, que às vezes acontece também, o evento de seca, principalmente, né, geada, e às vezes até variação excessiva de temperatura, porque às vezes, dependendo da fase da cultura, a temperatura muito alta, às vezes depois ela baixa, ou temperaturas excessivas, derruba muita carga da produção. Então o produtor ele tem que estar bastante atento quanto a isso, como eu disse. Se ele for esperar, às vezes, na hora de colher para ver o prejuízo, ele já não vai estar mais coberto. Então, ele precisa comunicar imediatamente. Independente se ele acha que vai ter produção ou não, se ele quiser garantir que, se ele precisar do seguro na hora da colheita, ele tem que comunicar para que seja realmente comprovado esse sinistro. Então, isso é importante, a gente sempre fala. Porque às vezes o produtor, não, eu acho que vai produzir, vai perder um pouquinho, mas vai produzir. Então, não vou comunicar o seguro não, porque não vai precisar. Às vezes chega na hora e ele calculou mal. Ele não teve assim, quando ocorreu o sinistro, ele não conseguiu calcular de forma correta. Então, assim, independente de achar, deu um problema, comunica e vai ter um acompanhamento, que é o que a gente chama de perca parcial ou perca total. Se as percas ocorreram totalmente no momento, já vai ser liberado aí a área e vai já ser providenciado o pagamento do prêmio. Caso tenha expectativa de colheita, ele vai aguardar, vai ter um outro acompanhamento, ele vai colher. O que faltar ali, né, no custo, no que ele pagou do seguro, a seguradora vai cobrir. É uma avaliação como se fosse um seguro de carro, Isso, né? Depende de o dano que causou, Isso. vai ser pago em cima daquilo para cobrir o prejuízo. Eu acho que o mais importante, Renan, é que a gente está fazendo aqui, é trazer a informação ao produtor. Isso. Porque muitas vezes o produtor nem sabe que ele poderia buscar esse serviço, poderia contratar. É claro que isso nada é de graça, né? Tudo tem que ser contratado, mas existe subvenção do governo. Então é importante estar orientando isso também, ele está buscando essa subvenção do governo, que é atrelado ao Plano Safra, então ele é atrelado aos recursos de financiamento agrícola, então passa a ser um direito do produtor, ele buscar esses subsídios. Tem casos que tem, eu tive dando uma olhada, né, Marilene, mas a gente tem que se inteirar cada vez mais, que existe casos de subsídios de 60%, 70% do valor que ele iria pagar do seguro, existe subsídio do governo. Então, ele tem que buscar, e essa orientação é importante chegar. Por exemplo, nós estamos numa região que hoje planta-se muito floresta, né? Seja ela de eucalipto, seja ela de seringueira, que aí é uma coisa muito maior, que ela demora de 7 a 8 anos para estar formando, né? Então ele está só investindo durante esses anos, e depois ela vai até 50 anos produzindo. Então, olha o período que ele tem, né, de correr todos os riscos, né? Em 2016, nós tivemos um caso aqui na nossa região, Santa Fé, Rubinéia, passou uma chuva de granizo ali e pegou várias florestas de seringueira, eu presenciei isso, e estragou muito. E tiveram percas assim, totais de pessoal que plantou a seringueira e estava com 1 ano e meio, 2 anos, ele já tinha investido 1 ano e meio, 2 anos E aí perde esse tempo todo. Perdeu tudo, né? A chuva de pedra veio e devastou. Outros que já tinham 10, 15 anos, que já estavam em produção, quebrou vários pés. Então, quanto que um pé, né, não produz por ano? Imagina perder um pé de 15 anos que você teria mais 40 anos produzindo, no mínimo. Então, o prejuízo. Se ele tivesse contratado esse seguro, ele estaria sendo ressarcido com isso. Então, isso tudo é importante. Imagina, aí depois, nós falamos até agora de seguro agrícola, aí já entrando em floresta, mas imagina o pecuário, né? O pecuarista, produtor de leite, com uma vaca aí que tem sempre um valor agregado um pouco maior, 3.500, 4.500, uma vaca aí hoje média, né? Nós podemos considerar. Então, imagina perder um animal por uma chuva de pedras. Poderia ter acometido esse animal, ter deixado ele doente e morrer. Ou um raio. Eu já acompanhei casos aqui em Santa Fé. Uma pessoa me procurou uma vez. Falou, olha, eu tô com um problema, morreram 15 cabeças. Tudo de uma vez.
E aí eu fui visitar, como veterinário, fui visitar. Cheguei lá, tava tudo morto em volta de um pé de manga, né? Aí o cara falou, o que você acha que foi? E já fazia 2 dias que ele não via, ele foi ver depois. Eu falei, choveu esses dias, né? Choveu. Você tem histórico de raio aqui? Ele falou, o vizinho disse que queimou o transformador aqui e tal, deu um raio ali, queimou o transformador. Eu falei, então esses animais morreram, foi raio. Ele falou, morreu 15 cabeças. Então, se tivesse segurado esse rebanho, com certeza ele teria cobertura. Então, talvez a mesma coisa a gente paga o seguro do carro a vida toda e nunca precisa. Não precisa. Mas se precisar uma vez, você tem o seu bem de volta. Então, nós temos que fazer essa divulgação, essa prestação de serviço para o produtor, que é importante ele buscar sim, dependendo do tamanho do seu investimento, buscar uma seguradora, buscar uma orientação do profissional como a Marilei, para que ele possa estar tendo esse seguro e muitas vezes garantir, Renan, a continuidade dele no setor, garantir às a vezes sua propriedade, porque talvez o prejuízo é tão grande que quebra, né? E como a Marilei disse, está associado a um grande financiamento, ele financiou tudo e tem uma grande perca, né? Ele inviabiliza até a atividade. Inviabiliza a atividade, ele tem que vender a propriedade porque ele não buscou um seguro que de repente ia custar muito pouco. Exatamente. Para quem tem propriedade que trabalha com turismo, né? Nós tivemos aqui o pessoal lá da Peixe Bonito. Isso. Eu não me recordo o nome, José Emílio, mas a gente teve aqui... o Matheus e a Simone. Exatamente, o Matheus e a Simone lá da estância Peixe Bonito, que eu ainda estou devendo uma visita. Cobre, o seguro também pode ser feito para esse tipo de modalidade de negócio, turismo rural? No caso, poderia, né? Eles vão analisar talvez até a questão estrutural, toda a parte física ali do empreendimento. O que a gente coloca é que seguro realmente tem para todas as atividades. Algumas, assim, a gente considera mais importante, que o risco de perca é maior, né? Então, assim, principalmente animais, né? Como o Zé Emílio colocou, animais é um risco muito sério. Às vezes a pessoa tem um animal muito caro até, né? Dependendo o nível tecnológico ali que ele desenvolve. Então, assim, o pessoal realmente tem buscado. O que a gente coloca, a maior facilidade é quando você vai financiar, automaticamente você já adere ao seguro. Mas o que a gente percebe é que a grande maioria, ele acaba não aderindo porque às vezes não tem essa informação. Mas assim, eu acho que tem sempre que procurar, tem as seguradoras aí no mercado, no caso, procure, se ela não faz esse tipo de seguro, vai indicar uma outra seguradora que faz. Como a atividade rural realmente é de risco, a gente percebe que as seguradoras, nem todas trabalham com seguro, nem todas não, a grande maioria não trabalha com seguro agropecuário, porque realmente é uma atividade que você está mais exposto. Então, corre-se riscos maiores, então nem todas vão estar beneficiando aí com o seguro agrícola, seguro rural, mas vão ter sempre, tem as seguradoras que fazem. E o que o Zé Emílio colocou da subvenção realmente é importante. Às vezes o produtor acha que o seguro é muito caro, nós temos subvenção a nível federal e até estadual. Sim. Às vezes o produtor consegue Dá para conseguir as duas ao mesmo tempo? 2 subsídios, dá. Dependendo a cultura que você está trabalhando, às vezes você vai pagar aí metade ou até menos, eu já vi casos, do seguro, né, que você vai recolher. Então, assim, é muito interessante. A hora que você faz o cálculo, ele sai um seguro realmente barato. Realmente, porque é um setor que precisa, é um setor, igual eu falei, produtor rural é onde ele corre o maior risco no setor de produção. Então, o governo tem esses subsídios realmente. Como que se vai diz, beneficiar. Né? A produção está no tempo, né? Não está dentro da fábrica, não está coberto, então você corre risco de vento, de chuva. E a questão dos animais, você tem a questão da cobertura do seguro também para algumas doenças, algumas enfermidades que tem. Né? No caso de um animal de um alto valor agregado, né? Embora a gente fale de alto valor agregado, nós estamos falando aqui de 3, 4 mil, mas uma vaca de 2.000, 2.500 reais também entra nisso daí. Né? Um cavalo, como nós temos muitas aras aqui de criadores de equinos ou que praticam esportes, esses animais todos têm um valor agregado alto, ele pode procurar. E uma coisa importante que nós não falamos aqui, né, mas que está dentro da agropecuária, então por isso que é bastante abrangente aqui falar, a piscicultura. A piscicultura pode buscar um seguro também agropecuário, né, para proteger aí seus tanques redes, né, de um grande vendaval. Nós sabemos de todo o prejuízo que pode causar, né, esses intempéries
climáticos que a gente vive aí. Então tem também a modalidade de seguro para essas pisciculturas aqui da região, eu acho que já possuem seguro, né? Até para se prevenir aí de alguma coisa. Renan, eu não posso te afirmar isso, não. Será? Pelo que a gente anda aí... As pessoas não procuram, não. Não procuram, não tem muitas vezes a informação. É o que a Marilei falou, talvez a falta de informação leva a entender que é muito caro. E aí, de repente, não busca uma orientação quanto a subsídio. Foi o que a Marilei disse. O que falta muitas vezes é informação, porque não tá ninguém aí fazendo, vamos pôr assim, propaganda de seguro rural. Você nunca ouviu, tenho certeza disso. Não tem. Então, ninguém tá aí oferecendo seguro rural. Faça seguro rural que você vai ter benefício. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Isso. Levando a informação e que tem subsídio. Então, essa é a grande notícia e a grande informação que a gente tem que passar é buscar um profissional que possa te orientar e buscar esse subsídio do governo, que eu acho importantíssimo. Como a Marilei disse, tem o subsídio de nível federal, né, do Plano Safra, e ainda existe, sim, do estadual, muitas vezes, porque é importante buscar essa informação, buscar esse benefício que o produtor tem. Na verdade, eu digo, Renan, que o produtor rural, ele não busca 10% dos benefícios que ele poderia ter. Isso. Ele não busca. Nem em serviços, que seria uma assistência técnica, ele tem direito a ter assistência técnica e muitas vezes de graça, sim, via Casa da Agricultura, via CAT, via próprio Sindicato Rural, que aí se ele for associado ele tem uma assistência técnica, tem treinamento, então o produtor não busca e isso acaba acontecendo com o seguro rural de uma forma muito grande. Eu falo para você, eu sou médico veterinário, né, acompanho algumas propriedades, temos aí, e temos propriedade na família, eu vou falar para você hoje, na nossa propriedade mesmo, nós não temos nenhum seguro, e deveria ter, porque nós já tivemos alguns prejuízos que tinha que cobrir, então você vê, nós estamos aqui... Tá na hora, já tá com a Marilei aqui. Né? Casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Exatamente. E a gente mesmo não busca, então nós precisamos buscar, precisamos ter informação. E para isso, é importante a gente estar levando essa informação ao produtor, que a partir do momento que o produtor procurar o profissional vai buscar mais informação para isso. Eu fiquei com uma dúvida numa afirmação do José Emídio falando sobre aqueles proprietários, né, de aras, que tem ali os seus cavalos, o seguro cobre a perca do animal. A doença não. Se o animal for acometido por uma doença, o seguro ele pode funcionar como se fosse um plano de saúde? Olha, você tem isso que eu ia te dizer. Por exemplo, vamos falar de equinos. Algumas afecções, algumas coisas, cobre uma cirurgia, cobre um exame, cobre uma consulta. O seguro cobre isso, acaba funcionando como um seguro saúde realmente. E se ele morrer de uma doença que consta ali na sua apólice, vai cobrir também. Se ele tiver em transporte, tiver um acidente, mesmo que o carro não tenha o seguro, né, para cobrir esse prejuízo, vai estar cobrindo também. Então, quem tem animal muito caro aí, ou que hoje não é caro, mas que pode valorizar, a gente sabe que acontece isso com o cavalo, né? O animal começa a ganhar prova, ou começa a ser um grande reprodutor, ele começa a valorizar. É bom que se faça o seguro para que não tenha uma surpresa lá na frente. Bom, nós estamos aqui com a coluna Agro em Forma, com o veterinário José Emídio Calazans. O WhatsApp da Jovem Pan é o 996729292. Deixa eu mandar aqui um bom dia lá para Cíntia Fagundes, está acompanhando a coluna Agro em Forma, falando que está adorando aí a programação da Jovem Pan, desejando um lindo dia a todos nós, né? Muito obrigado pela audiência. Obrigada. A Cíntia Fagundes e também a Milane Calazans, sua esposa, né, José Emídio? Também está nos acompanhando também. Abraço, Milane, excelente quarta-feira para você, ok? A gente continua aqui. Mais alguma questão que a gente tem que destacar de importância para o produtor rural que está nos acompanhando? Acho que esse é o principal objetivo da coluna Agro em Forma aqui na Rádio Jovem Pan. Eu acho que quanto a essa questão, outras dúvidas, né, como a gente coloca, o produtor tem que buscar informação. Nós temos vários pontos de informação, inclusive como ele colocou, o Sindicato Rural está sempre aberto aí aos produtores rurais, os associados e às vezes até independente de estar associado ou não, venham conhecer também, ver os benefícios, as vantagens, que a gente está ali para dar essas informações necessárias
e assim, orientá-lo mesmo para que ele possa buscar aí o que for melhor para a sua atividade. Então, lembrando ali, o Sindicato Rural, na Rua 15, esquina com a 16, está à disposição. A gente trabalha ali numa parceria com o Sindicato Rural, a minha empresa de planejamento, e estamos, né, na sala ali, logo na segunda sala do lado direito. Você trabalha com seguro? Ou não? Não. Só na assim, orientação. Na mesmo. orientação, não especificamente. Não na venda, na orientação. Não, eu não faço a venda do seguro. A gente orienta. Como a gente trabalha com projetos de financiamento agropecuário, esses investimentos que o produtor queira ou precise, né, para o seu empreendimento, ele precisa ir. Lembrando também que temos diversas linhas de crédito e com juros, vamos pensar, até subsidiados realmente, que seria outra matéria aí. Né? Nós vamos trazer a Marília de volta aqui para falar que tem muita coisa, igual ele falou, o produtor às vezes não sabe. Acha que, vou pegar um financiamento que a taxa é igual a qualquer uma outra atividade. Não é. O setor agropecuário tem taxas de juros realmente bem menores aí do mercado. É a menor taxa que a gente tem no mercado para financiamentos, bem interessante. Então, a gente trabalha quando ele já está financiando, a gente já, normalmente, às vezes é até obrigatório o seguro. O governo acaba forçando porque é uma forma de garantir que ele vai conseguir pagar o financiamento. E até no momento ele faz opção. Se ele achar que é opção... Eu estou com um material aqui até do Ministério da Agricultura e fala das modalidades de seguro rural. Então, a legislação prevê as seguintes modalidades de seguro rural. Seguro agrícola, que nós já falamos bastante aqui. Seguro pecuário, seguro aquícola, seguro de florestas, seguros de penhor rural, seguros de benfeitorias e produtos agropecuários, seguro de vida do produtor e seguro de cédula do produtor rural. Então, é amplo, né? Então, quando a gente fala aqui de seguro pecuário, a gente fala do seguro dos animais. Então, não só... Quando a gente fala pecuário, o pessoal acha que é pecuária, boi de corte, né? Isso. Pecuária, muitas vezes. Não. O pecuário, ele envolve aí suínos, equinos, bovino leite, bovino de corte. Então, temos uma ampla variedade aqui de modalidades de seguro previstos em lei e apoiado pelo Ministério da Agricultura e pelos planos safra. Quando a gente fala de plano safra, é o recurso que é destinado, né, pelo governo federal para safra, para aquele ano safra, e que pode ir em financiamentos ou no caso do seguro. Bom, só para finalizar, eu tenho mais uma pergunta. Apesar da afirmação nossa aqui, né, que alguns produtores, muitos ainda não têm o conhecimento de que o seguro pode ser uma boa opção para a sua propriedade. Mas, ao longo dos anos, tem crescido o número de proprietários rurais aí que têm contratado o seguro para a sua propriedade? Tem essa informação? Será que é uma cultura que vai avançar aí ao longo dos anos também? O que eu percebo, ao menos assim, com a questão que a gente faz no dia a dia, que são as contratações dos créditos rurais, até às vezes por uma exigência, para proteger mesmo o produtor. Hoje, praticamente, por exemplo, operações a nível de Pronaf, que são produtores de agricultura familiar. Praticamente, se for agrícola, ele é obrigado a estar fazendo o seguro. Então, é uma forma de ter aumentado aí a questão do seguro. Às vezes o produtor acha, não, é ruim, vou ter que pagar um pouquinho mais, tal, mas na hora que acontece o sinistro, e aí, nossa, ainda bem que eu fiz. E a questão do seguro da operação também. Às vezes são taxas pequenas, vai depender da idade do produtor, mas caso aconteça alguma coisa com o produtor e aquela dívida que ele tem, ele não vai deixar a família ter que estar pagando. Então, automaticamente é quitado, que é um seguro que você faz quando vai fazer a operação rural. E às vezes, dependendo aí, depende muito da idade, porque aí cobre qualquer causa de morte. Mas compensa. A gente faz, às vezes, os cálculos para ele na hora ali. Ele vê que compensa fazer o seguro e deixa aí, às vezes, né, acontece um imprevisto, alguma coisa. Fica mais seguro, Fica seguro, Realmente. fica quitado. Porque eu vejo o produtor mesmo falando, ele fala, olha, eu que conduzo a propriedade, quando acontecer, a hora que eu parar, não tem mais ninguém que vai conduzir. Porque, às vezes, o filho não tem tempo ou está em outra atividade e ele sabe que ali ninguém vai conseguir conduzir. Então, é uma forma também de garantir, né, essa pelo menos que não fique aquele problema ali para ser resolvido já numa hora às vezes difícil. Tá certo, então.
propriedade rural também funciona como uma empresa, como essa rádio aqui. Precisa ter um seguro para garantir, né, caso alguma coisa na verdade, triste Renan, você aconteça. falou uma grande palavra. Na hora que todos entendermos que a propriedade rural é uma empresa, que ela tem que ser administrada realmente como uma empresa, com toda a seriedade, buscar todas as suas garantias e os seus os recursos que podem ter, né, como benefício, é onde o agronegócio vai crescer e tem crescido, né? Nós vemos aí só boas notícias do agronegócio, que tem sustentado a balança comercial do nosso país, por isso a importância de uma coluna e da importância que a Jovem Pan tem dado, né, ao Agroinforma, de estar levando essa informação. A gente queria parabenizar aqui, né, por essa informação para o produtor, muito importante mesmo. Exato, e toda quarta-feira tem a coluna Agroinforma, com o nosso veterinário aqui, José Emídio Calazans, que está por dentro mesmo, né? Até representante da Matsuda aqui no município de Santa Fé do Sul. Vamos embora então, José Emídio? Isso, eu finalizando. Já vou deixar aqui ao vivo o convite para a Marilei para estar voltando aqui. Nós temos vários assuntos para estar falando, né? E assim como foi importante a vinda do Emerson, o Emerson esteve aqui a semana passada e falamos de todo o sistema do Sindicato Rural, né? Senar, FAESP, né? Isso. Então agora nós vamos também levar as outras informações. Então um bom dia a todos e obrigado por nos acompanhar mais uma vez no Agroinforma. Isso, a gente está aqui à disposição também, Zé Mídio, Renan, o que vocês precisarem aí, que a gente puder contribuir aí para o produtor rural, que é o nosso objetivo, sempre manter o produtor rural informado e como você disse, ele precisa entender realmente que a propriedade é uma empresa agropecuária e que tem que ser conduzida dessa forma. Ok. Até a semana que vem, José Emídio. Muito obrigado, Renan. Até a semana que vem. Você ouviu Agroinforma. De volta na próxima semana, aqui na Jovem Pan. Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã. Agroinforma. As melhores dicas.